Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao nossa última noite, né, desse ciclo de mesas redondas. Desde já agradeço a presença de todos, né? Saúdo aí a professora Paula, a Aparecida Clébia, muito bom, viu? E daremos início aqui à nossa mesa desta noite. Então, fiquem à vontade, né, preparem aí já as perguntas ao longo da discussão. Com certeza vai ser uma noite muito enriquecedora, que possamos aproveitar ao máximo, tá bom? Eu gostaria de começar aqui apresentando nossas convidadas, né? Uma alegria muito grande tê-las conosco. Em primeira mão, que eu gostaria de apresentar a Aparecida Kleber da Silva, né? Nossa concluinte, logo mais anda em ciências biológicas, né, pela UAST, muito bom. Ela é bolsista, né, do programa Educação Tutorial, PET Biologia UAST. Ela é membro do Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão em Microbiologia e ela passou em 2 programas, né, de mestrado, 2 bolsas de mestrado recentemente, uma de mestrado de Biologia de Fungos na UFPE e a outra em Biodiversidade na UAST. Então, a nossa garota prodígio, Aparecida Clélia. E a nossa outra convidada, né, muito bom, a Paula Manuela Silva de Santana, professora adjunta da UFRPE UAST, coordenadora do grupo Maconda, é isso? Culturas Contemporâneas, Artes e Outras Epistemologias, UFRPE, integra a rede de interdisciplinar de mulheres acadêmicas do semiárido, o RIMAS. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Lucas, e fiquem atentos em relação ao formulário de presença, e estarei aqui disponível no backstage em relação às perguntas, tá bom? Boa noite, professora Paula, boa noite, Aparecida. A gente vai iniciar, vai ser da seguinte forma. A gente vai dividir em 3 momentos, na qual vocês terão a oportunidade de 15 minutos de iniciar e falar um pouquinho para a gente sobre a importância das ações afirmativas dentro da universidade e contar a experiência Aparecida para a gente, como foi você ganhar a bolsa dentro da universidade, qual a importância na sua carreira. E a gente vai iniciar com a professora Paula, trazendo um pouquinho sobre essa importância e relatando o que é ações afirmativas, para quem ainda não tem tanta afinidade com a área, não sabe. Então, gostaria que a professora Paula iniciasse esse debate com a gente, contando um pouquinho para a gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas. Prazer imenso estar com vocês aqui, fechando a sexta-feira desse evento tão importante. A gente precisa estar junto, né? Aproveitar esses espaços para dialogar, para se encontrar, para olhar um na cara do outro. Eu acho que está todo mundo muito triste, muito angustiado com essa pandemia que não tem fim e com o processo que está em curso no Brasil, sobretudo. E um pouco da discussão que a gente vai travar aqui está profundamente relacionado com isso. Essa pandemia não tem fim, sobretudo porque está relacionada com um processo de destruição de políticas públicas no Brasil, no campo da educação, na ciência, né, uma falta de crédito e de legitimidade cada vez maior, né, da crença das pessoas nas vacinas como possibilidade de proteção. Então, esse processo histórico que a gente está inserido nesse momento no Brasil diz muito a respeito da construção de políticas públicas que podem mudar os rumos da nação, que podem mudar os rumos daquilo que a gente acredita
como possibilidade de redenção para o jovem, de redenção para aquelas crianças que precisam trabalhar muitas vezes porque vivem em situação de pobreza, de profunda desigualdade social, e a educação e a universidade está intimamente relacionada com tudo isso. Então, pensar ações afirmativas, pensar políticas públicas de inclusão e estar, de alguma forma, na linha de frente desse processo de transformação e de mudança da sociedade na qual a gente acredita. E eu fico muito contente de poder falar disso hoje com vocês, porque vocês são agentes dessa mudança, né? Mais do que eu, mais do que o professor André, que já estamos institucionalizados, já estamos nesse papel aqui há muito e muito tempo. Vocês vão ocupar outros lugares no decorrer da vida de vocês, e talvez acessando essas informações e entendendo a força e a potência transformadora das políticas públicas, vocês se tornem também futuros advogados e advogadas das políticas públicas para todos e todas, porque é assim que uma sociedade justa, equânime, melhor para todo mundo, funciona, se articula. E aí eu chego numa pergunta que está muito relacionada também com o próprio campo da biologia, que é quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Eu acredito que esteja no cerne de uma série de debates de vocês, mas da minha área também, que são as ciências sociais, que é a sociologia, a antropologia, e são essas áreas do saber que estão tentando identificar, diagnosticar os problemas sociais para, a partir da identificação desses problemas sociais, se pensar as políticas públicas. As políticas públicas, elas têm esse nome justamente porque elas dão conta de uma melhoria de vida para todo mundo. Elas tentar dirimir, diminuir um pouco do impacto das desigualdades sociais no Brasil. E as desigualdades sociais, elas dizem respeito ao acesso a recursos básicos: saúde, educação, moradia, lazer, bem-estar, segurança. E na nossa sociedade, a sociedade brasileira, o acesso a esses recursos, ele é muito desigual, ele é injusto. Nem todo mundo acessa esses recursos de maneira justa. Nem todo mundo consegue vislumbrar a possibilidade de ocupar o espaço que vocês, por exemplo, estão ocupando nesse momento, estudar na universidade pública. Na minha época, por exemplo, quando eu era estudante do ensino básico, era um grande sonho estar numa universidade pública. A disputa era muito acirrada, né? Era por meio de vestibular, você precisava pagar para acessar aquele vestibular, os vestibulares das universidades não estavam interconectados, então você precisava pagar R$70, R$80 para fazer o vestibular da UFPE, para fazer o vestibular da UFRPE mais R$80, para fazer o vestibular da UPE mais R$80, e assim, muitas vezes, aquelas pessoas que vinham de famílias mais pobres não conseguiam acessar esse sonho de estudar na universidade pública e ficava mesmo distante. Terminava o ensino médio, vou fazer um curso técnico, vou logo trabalhar, vou ocupar outros espaços da vida e deixo a universidade pública para as pessoas que realmente têm condições de acessar esse lugar. E por isso a universidade pública aqui no Brasil, ela se constituiu como um espaço de profunda desigualdade, porque ela é elitista na sua gênese. A universidade, ela surge para abrigar e abraçar os filhos da elite da sociedade brasileira, para que esses jovens não fossem estudar no exterior, não fossem estudar na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX. E é nesse contexto que a universidade pública ela surge no Brasil. E até muito recentemente, ela era profundamente desigual, porque ela estava alocada também nos grandes centros urbanos, na grande maioria das vezes nas capitais. Por exemplo, quando eu entrei na UFPE em 2003, há muito e muito tempo atrás, quase 20 anos atrás, os meus colegas de classe que vinham de escola pública ou que vinham de cidades do interior eram pessoas que tinham acessado escolas públicas de elite, como, por exemplo, os IFs, que na época eram escolas técnicas federais, ou as escolas públicas ligadas às universidades públicas, como o Colégio de Aplicação da UFPE, né, o Colégio de Aplicação da UPE, o Colégio Militar. E aí essas pessoas, elas já tinham feito um concurso que era muito concorrido e que precisava de recursos financeiros para estudar nessas escolas, e aí depois iam para a universidade pública. E as pessoas que vinham do interior também, eram filhos de pessoas muito bem abastadas das cidades do interior, os filhos de médicos, os filhos do dono da farmácia, né, pessoas que tinham condições de manter os filhos nos grandes centros urbanos. E aqueles estudantes do interior que vinham de famílias mais pauperizadas, de famílias
mais pobres, muitas vezes precisavam esperar uma vaga na casa do estudante, e isso nem sempre acontecia. A rotatividade da casa do estudante, a gente sabe, ela é muito pequena. Então, a universidade pública, ela tem essa característica. E aí, para isso, para que ela se torne um espaço de construção de conhecimento cada vez mais simétrico, mais justo, com mais diversidade, respeitando, inclusive, a própria diversidade da sociedade brasileira, que é uma sociedade muito complexa do ponto de vista da sua organização social, foi preciso a construção de uma série de políticas públicas que levassem em consideração essa grande diversidade que é a sociedade brasileira. Eu sempre costumo dizer que o Brasil é uma das maiores diversidades do mundo do ponto de vista étnico-cultural. Né? Aqui vivem 305 etnias indígenas. Nem no México, na Bolívia, no Peru, existe uma diversidade tão grande de etnias indígenas. E cada etnia indígena, minha gente, é um mundo, é uma cultura distinta, é uma civilização com língua, com modo de entender o mundo, com forma de organização daquela sociedade, e que vai diferindo de norte a sul do país. A gente tem comunidades indígenas na Amazônia e a gente tem comunidades indígenas no Nordeste e no Sul do país. A gente fala muito pouco disso, mas nós temos. O Brasil é, de fato, uma grande diversidade. O Brasil é um país multilingüe, aqui se falam mais de 180 línguas, porque dessas 305 etnias, algumas compartilham línguas, outras já perderam suas línguas nos processos de colonização, né, numa das faces da violência colonial, que é apagar a língua nativa, a língua originária desses povos, e outras que perduram são hoje esse escopo aí de 180 línguas sendo faladas no Brasil. A gente tem cidades que são multilingües, como São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade que tem 4 línguas oficiais, além do português, mais 3 línguas indígenas. Então, isso é muito sintomático dessa diversidade que é o Brasil. Soma-se a isso a diversidade de populações negras, que não são todas iguais. A gente tem uma população negra de origem diaspórica, né, que é fruto daquele processo de colonização perverso que a gente aprendeu na escola. Então, os portugueses iam lá em África, sequestravam pessoas e, a partir de uma lógica de hierarquização entre raças, se definia que essas pessoas não eram gente e, por isso, podiam ser escravizadas. E aí, nesse processo, o sistema econômico e político do Brasil se assentou a partir da lógica da colonização por 300 anos da história do Brasil. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, somente em 1889, depois de uma série de pressões internacionais. Como começou a pesar economicamente, finalmente a abolição da escravatura aconteceu. Obviamente, não sem disputa, não sem briga, e nesse processo de disputa, de briga, né, de resistência de alguns grupos, a gente tem as comunidades quilombolas. Então, para além dessas pessoas que têm uma ascendência africana, fruto desses processos de escravização no Brasil, como eu, por exemplo, meu pai é negro e toda a família do meu pai é negra, então, consequentemente, de origem africana e fruto desses processos perversos de escravização, há também os povos que são reconhecidos como quilombolas a partir da sua identidade étnica. E a gente tem vários aqui no nosso entorno, por exemplo. Eu acredito que vocês devem conhecer colegas que são estudantes de origem quilombola aqui na região. Só aqui em Serra Talhada são mais de 14 comunidades quilombolas. E é fruto desse processo de resistência, né? Os quilombolas eram pessoas que tinham sido escravizadas, conseguiram fugir do cativo, da prisão escravocrata e organizar outras sociedades, também culturalmente distintas, com características outras, né, e muito mais alicerçadas na mistura dos grupos étnicos diversos que foram sequestrados em África e trazidos aqui para o Brasil. Isso deu origem à religião, isso deu origem à música, isso deu origem a formas, né, de celebrar a cultura popular, isso deu origem à comida, né, as formas de sociabilidade, de relações afetivas, inclusive, entre a gente. Né, essa coisa da gente se tratar pelo diminutivo, por exemplo, é de origem africana. Né, é fruto, né, de uma relação muito profunda com o mundo e com a cosmologia dos povos banto da região que hoje é Angola. Então, esse diminutivo que a gente usa, né, Paulinha, por exemplo, como algumas pessoas me chamam, Luquinha, como talvez alguém chame vocês por aí, tá muito relacionado com a cultura banto, é muito mais do que a cultura
lusitana, do que a cultura portuguesa. E há também esse outro elemento da cultura portuguesa, né, que agregou outros aspectos da nossa cultura e os processos de miscigenação que vieram depois, que foram muito estimulados pelo Estado brasileiro, a partir de uma série de teorias que foram surgindo na transição do século XIX para o século XX, teorias raciológicas, teorias escancaradamente racistas, eugenistas, vocês devem estudar isso também na biologia, acredito eu, que entendiam que as populações negras, indígenas, elas eram, do ponto de vista da evolução humana, inferiores em relação aos brancos caucasianos de origem europeia. E essas teorias vigoraram aqui no Brasil até mais ou menos início do século XX, né? Mais ou menos década de 20, década de 30, essas teorias ainda tinham muita força aqui no Brasil e justificaram algumas políticas públicas. Políticas públicas eugenistas, políticas públicas que definiam que pessoas negras e que pessoas indígenas deviam viver sob total invisibilidade. E aqui a gente chega num dos problemas importantes do debate da gente hoje. Vejam, as políticas públicas nem sempre são para o benefício de todo, a depender de quem esteja no poder. Isso está relacionado também com o momento que a gente está vivendo, né, na história política do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, naquele contexto histórico, né, na transição do século XIX para o XX, logo depois da abolição da escravatura, havia uma disputa de poder muito grande, porque a população hegemônica branca, a elite, que estava no topo da pirâmide social e ocupando todos os postos políticos pertinentes, e os postos políticos, eles são importantes porque eles são os conformadores das leis que regem a vida social e que garantem benefícios e privilégios a alguns grupos em detrimento de outros, acabou se sentindo, né, usurpada no processo de abolição da escravatura. Como é que pode? Vão acabar com o negócio da gente. E essa era a argumentação daquele momento, né? Se abole a escravidão, nós vamos perder pessoas que a gente comprou, investimos financeiramente na manutenção desse grupo e todo o nosso sistema de trabalho e de organização econômica vai por água abaixo. O que é que a gente faz agora? E aí as teorias eugenistas, as teorias raciológicas, elas servem muitíssimo para justificar esse processo, né? A população negra, ela é preguiçosa, eles não gostam de trabalhar, a população indígena também. Então vamos embranquecer a sociedade brasileira. E aí começa a surgir um estímulo à miscigenação. Essa miscigenação que a gente valoriza tanto, né? Nós somos o país das três raças. As três raças, elas se encontram harmoniosamente. Isso foi uma construção teórica do século XIX, início do século XX, para justificar um processo de embranquecimento da sociedade brasileira. Mesma lógica, inclusive, depois empregada, né, mais adiante, e que, sob os nossos olhos, né, foi tão horrível com o nazismo hitlerista, né, a partir também de outras teorias eugenistas. Então, é importante a gente entender como isso se procedeu na sociedade brasileira e como a gente chegou aqui. Essa teorização tem um nome nas ciências sociais, a gente chama isso de mito da democracia racial, né? Ou seja, é uma ideia que se passa para a gente de que esses três grupos hegemônicos, étnico-raciais, negros, brancos e indígenas, se encontraram por amor e harmoniosamente, né, se miscigenaram. E a ideia de que o racismo ele não existe na sociedade brasileira porque há essa miscigenação entre brancos e negros indígenas, diferentemente de outras sociedades, como nos Estados Unidos, onde negros sempre foram cidadãos de segunda classe, onde os indígenas foram exterminados e passaram por um processo muito perverso de genocídio, como na África do Sul, por exemplo, que o apartheid era uma política de Estado, uma política oficial. Aqui no Brasil, não. Né, o racismo ele nunca foi explícito, ele nunca foi uma política oficial de Estado, mas estava por trás de uma série de políticas públicas e oficiais. Por exemplo, as favelas no Brasil, elas surgem logo depois da abolição da escravatura, quando a população negra ganhou liberdade, mas não ganhou nenhum tipo de restituição, de reparação. Imagina, você trabalha a sua vida inteira de maneira escravizada e depois você ganha liberdade, mas você não ganha um tostão para refazer a vida, para fazer um almoço depois. Você não tem casa, você não tem família, né, fora da senzala. Como é que vai refazer a vida? E aí as favelas, elas surgem. E aí o que é que o Estado brasileiro faz? Lança uma série de políticas para higienizar as favelas.
Então tinha toque de recolher, as pessoas elas não podiam circular na rua, elas não podiam pedir dinheiro, elas não podiam ficar na frente das lojas pedindo emprego, elas eram forçadamente vacinadas, então ficavam assustadas com o poder imperioso do Estado sobre elas. E isso continua se reproduzindo até os dias de hoje. E é por isso que quando a gente vai olhar os dados estatísticos, como do IBGE, por exemplo, a gente descobre que uma pessoa negra no Brasil, para ascender socialmente, porque uma das lógicas do sistema capitalista é que a ascensão social ela é livre, então todo mundo pode ascender, você nasceu pobre, se você batalhar muito, se empenhar bastante, você pode ficar rico se quiser. Essa é a mensagem que o sistema capitalista ele vende perniciosamente para a gente todos os dias. E aí os dados mostram para a gente a realidade. Os dados mostram para a gente justamente um processo contrário de que uma pessoa negra no Brasil, para ascender socialmente, ela vai precisar se empenhar por 9 gerações. E quando eu estou falando de geração, eu estou falando daquela organização social do parentesco. Um pai, né, um avô, um bisavô, e aí eu estou falando de uma vida inteira. E são 9 gerações para uma pessoa negra conseguir ascender socialmente no Brasil. Mas, professora, eu conheço pessoas negras que ascenderam socialmente, que trabalhava de dia, estudava de noite, se empenhou muito. Isso é exceção à regra. É o que a gente chama de pensamento anticientífico. Porque as estatísticas elas estão mostrando para a gente o que a gente pode generalizar. E o que a gente pode generalizar é que a maioria da população negra do Brasil não consegue ascender socialmente do jeito que o sistema capitalista prega. Então, por exemplo, se uma pessoa, né, é neto ou bisneto de uma dessas pessoas que tiveram a liberdade na abolição da escravatura, muito provavelmente ele continua pobre vivendo numa favela. Aconteceu com meu pai, por exemplo, que é um homem negro, e ele viveu a vida toda no morro, no Recife, no Alto Santa Isabel, só comprou a casa própria com mais de 70 anos de idade, demorou muito a ascender socialmente. Isso está muito relacionado não só com a classe social, com quanto ele ganha, mas também com a cor da pele, porque o racismo é um impeditivo de alcançar determinados espaços na vida social. Do mesmo modo, acontece também com as populações indígenas no Brasil. As populações indígenas no Brasil são completamente invisibilizadas, né? A luta pela terra está muito relacionada com a manutenção das desigualdades sociais. E é por isso que a constituição de políticas públicas no acesso à universidade ela é tão importante. E aí, somente no começo dos anos 2000, começou a se pensar que era importante para diminuir as desigualdades no Brasil, para colocar de vez terra em cima do mito da democracia racial, que as ciências sociais, desde a década de 50, vêm denunciando que é de fato um mito, nós não vivemos uma democracia racial, não existe acesso justo e equânime a recursos, quando a gente está falando de brancos, negros e indígenas no Brasil. Então, é fundamental que esses jovens negros e indígenas brasileiros consigam acessar a universidade a partir de uma reparação histórica. E é uma reparação histórica porque lá no século XIX, durante a abolição da escravatura, essa reparação não aconteceu. Então, é importante reparar agora. Mas dentro dessa lógica capitalista e neoliberal da sociedade brasileira, isso gera incômodo. Então, quando as primeiras políticas de cotas vieram à tona, a primeira a ser implementada nas universidades públicas no Brasil foi na UNB, isso gerou uma gritaria generalizada, porque as pessoas diziam, vai começar uma disputa desigual. Então, quer dizer que eu, que sou filho de médico, que estudei nas melhores escolas, que tive acesso a todos os recursos, vou ter que estudar mais para conseguir uma vaga na universidade, enquanto uma pessoa negra e indígena, estudando menos, vai conseguir entrar na universidade. É injusto. E como é que essas pessoas que não têm uma base educacional boa, ou que tiveram que trabalhar a vida inteira e estudar ao mesmo tempo, vão entrar na universidade e se manter na universidade? Esses alunos vão evadir. Mas aí somente a experiência da implementação da política pública pode apontar caminhos para a gente. E foi isso que aconteceu, né? As primeiras políticas de cotas se iniciaram ali entre 2006 e 2007 no Brasil. Hoje a gente já tem quase 15 anos de história das políticas de cotas nas instituições públicas federais brasileiras. E o que os dados estatísticos mostram para a gente, as pesquisas que analisam políticas públicas, que os estudantes cotistas se saem muitíssimo bem na universidade, né? Porque eles se agarram àquela oportunidade como única na vida, então eles se empenham bastante. A universidade também demanda para a gente, muitas vezes, habilidades que a escola não demanda.
Então, esse estudante ele pode demonstrar um talento numa determinada área que na escola ele nunca teve a chance de demonstrar. Então, isso vai apontando para a gente que as políticas de cotas, elas são muito bem-vindas e são necessárias. Hoje, a universidade pública ela é muito mais diversa do que foi na minha época. Hoje eu sou professora de universidade do interior. A UAST é fruto de uma política pública de interiorização, que tenta democratizar o acesso. Eu estou falando de pessoas negras indígenas, eu estou falando de vocês, eu estou falando dos campesinos também, inclusive que têm a pele mais clara, mas que sofrem outras formas de preconceito e discriminação por conta das suas origens, que são culturais também, né? Ser campesino, ser rural, ser da roça, faz parte também de compor um grupo social, um grupo cultural. Então, a universidade, ela acaba sendo mais diversa, se tornando mais diversa a partir do advento das políticas públicas. E aí a rural, com medo, com receio das críticas que caíram por cima da UNB, da UFRJ, né, da UFPE, ela fez uma opção distinta de política de cota. Então, a política de cota que a gente tem aqui na universidade é uma política de cota para estudantes de escola pública. E o que é que está por trás disso? 50% das vagas da nossa universidade, elas foram construídas, foram pensadas para estudantes de escola pública. É um universo novo de vagas. A cota, ela não retira das vagas que já existiam. A cota, ela acrescenta vagas para a construção, né, da política de ação afirmativa. E muita gente no Brasil, em função do mito da democracia racial, acredita que uma política como essa que foi implementada aqui para estudantes que vieram de escola pública, que são majoritariamente de baixa renda, ela é mais assertiva para a sociedade brasileira do que a política de cota para estudantes negros ou indígenas, por exemplo, porque é muito difícil definir quem é negro na sociedade brasileira em função do próprio processo de miscigenação que apagou as negritudes das nossas peles, né? Existe hoje, né, um leque muito grande de ser negro, né? Então, tem a categoria pardo, que deixa a coisa ainda muito mais complexa. Mas para isso, para pensar sobre isso, existe pesquisa social também. Então, existem algumas pesquisas que apontam, e só para concluir, para fechar, porque eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo, é importante, né, trazer à tona um pouco desses resultados. Né? Se, por um lado, né, ninguém nega no Brasil que existe um déficit de oportunidades sociais à disposição de negros, indígenas e de outras minorias, aí a gente pode falar de mulheres, de pessoas LGBTs, né? A gente está aqui dando conta de uma interseccionalidade de desigualdades, de pessoas pobres, né? A contribuição voluntária, né, do tradicional sistema de admissão das universidades, ela mantém, de alguma forma, esse déficit. Porque essa lógica, né, de construção de política de cota, negando essas interseccionalidades, ela acaba mantendo a desigualdade também. Então, por isso, é fundamental que a gente comece a aprofundar e verificar mais cuidadosamente em que medida essas regras de admissão, essas políticas de cotas, elas tem como efeito ignorar o parâmetro cor-raça como critério de admissão e também de beneficiar indiretamente determinados grupos raciais desfavorecidos. Os resultados dessas pesquisas, eles são ambivalentes, porque eles mostram que uma política que ignora o parâmetro racial, que é exatamente como a política que a gente tem aqui na UAST, que é somente para estudantes de escola pública, ela aumenta a proporção de autodeclarados negros e indígenas na universidade. É por essa política que os nossos estudantes negros e indígenas acessam a universidade, porque a grande maioria deles veio de escola pública. Mas, ao mesmo tempo, esses estudantes, eles são subrepresentados nos cursos de elite, eles continuam não conseguindo acessar medicina, direito, engenharias nas universidades federais, e eles são super representados em cursos menos prestigiosos, como as licenciaturas no Brasil, né, como determinadas outras áreas que não são, muitas vezes, a procura imediata das elites. Né? Em todas as simulações dessas pesquisas sociais, de modo agregado e por prestígio também, aponta que continua havendo uma disparidade, uma desigualdade étnico-racial nesse tipo de política. Então, por isso, do ponto de vista político
ideológico, da afirmação da importância dessas identidades étnicas e culturais, é fundamental haver também políticas de cotas de ação afirmativa para estudantes negros e indígenas em separado, separadamente da política de cotas para estudantes de escolas públicas. E aí eu lembro a vocês que as políticas de cotas, elas são ações temporárias, é para tentar diminuir, de fato, as desigualdades sociais, e a partir do momento que a gente consegue diminuir, construir mais diversidade nas universidades, obviamente as políticas de cotas, elas podem deixar de existir. Mas para isso a gente precisa de uma grande transformação no acesso à educação de base, no acesso a direitos básicos, a garantir que essas crianças não precisem trabalhar para se manter na escola, que tenham segurança alimentar. São uma série de desafios que um país pobre como o Brasil, padecendo de políticos atentos a tentar diminuir essas desigualdades sociais e construir efetivamente políticas públicas, façam acontecer, façam existir. Então, para que as políticas de cotas elas sejam de fato efetivas, é preciso vontade política e a constituição de uma série de outras políticas conjuminadas, inclusive como legislação, né, no campo educacional, como alguns daqui eu sei que são meus alunos da disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais. É preciso conhecer a história da África, das populações afro-brasileiras e indígenas, é preciso desconstruir o mito da democracia racial. Os desafios são muitos, em várias esferas, mas, indubitavelmente, as políticas de cotas, elas são necessárias num país como o Brasil. Apesar de todos os desafios, de todos os problemas, ela ainda assim é fundamental, é necessária, é algo para o qual a gente precisa batalhar e lutar conjuntamente, né? É de interesse de todos uma universidade mais diversa, uma universidade com outras histórias, outras trajetórias, para possibilitar momentos como o que vocês possibilitaram durante essa semana, né? Eu sei que teve mesas com estudantes indígenas, quilombolas, estudantes LGBTs. Esse espaço é fundamental e ele só é construído com diversidade. E a gente só aprende se essas pessoas ocuparem o espaço acadêmico também. Então, as políticas de cotas têm que ser uma defesa e uma bandeira de todo mundo, inclusive de quem não vai utilizá-las. É isso, minha gente. Muito obrigada. Agradeço demais e agora eu quero ouvir a Aparecida. Obrigado, professora Paula, por trazer essa importância, essa história da nossa cultura, né? E é muito grandioso, assim, a gente conhecer, porque primeiro a gente conhece e depois a gente parte para a ação, né? Porque a gente vê realmente que ainda há uma desigualdade, apesar dos fatos de ter cotas, e essa dificuldade de encaixar a pessoas com essa inclusão socioeconômica de alunos dentro da universidade, que ainda é necessário, né? Vamos dar continuidade. Eu gostaria que a nossa petiana, Aparecida, contasse um pouquinho dessa experiência dela como residente, beneficiada a dos programas, né, que a universidade traz. Depois eu dou uma passadinha, uma pincelada de todos os programas que a universidade oferece, e eu gostaria de ouvir de Aparecida agora um pouco da experiência dela. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, grandiosa professora Paula, né? Conseguiu, assim, trazer anos de história para a gente e um pequeno momento que serve para a gente como exemplo de nossas ações, né, com a sociedade e da sociedade com a gente. Então, eu vim aqui inicialmente falar para todo mundo que eu me sinto muito, assim, muito feliz em estar participando e que eu sou muito grata por participar e ser estudante, né, ser aluno de uma universidade pública de qualidade, porque são muitas dificuldades que muitas pessoas, como eu conheço, que enfrentam para conseguir chegar na universidade. Não é um processo fácil e não é um processo abrangente, é um processo seletivo, e isso é o que torna mais difícil para a gente. Eu posso dar um exemplo de mim, né? Eu sei que existem muitas outras pessoas que também já
passaram por diversas adversidades para chegar onde está hoje, né? Eu posso falar um pouco de mim. Então, eu já sou, né? Eu sempre fui de origem muito humilde. Então, desde nova, desde pequena, eu já tinha na minha cabeça que se não fosse eu por mim mesma, meus pais me dão apoio, né? Psicológico, mas se não for você para lutar por você mesmo, com certeza vai ser muito difícil o processo para que você consiga algo, para que você almeje aquilo que você sonha. E eu sempre quis estudar, né? Sempre gostei de estudar e sempre fui, sempre achei que esse fosse o melhor caminho para a gente se resolver bem na vida. E até hoje, isso é a realidade. Eu morava no sítio, bem distante, assim, da rua. Não tinha nem energia lá, não tinha energia. E eu lembro que eu estudava, assim, pela manhã, eu andava uns 2 quilômetros para chegar na escola, e quando eu chegava na escola, ainda era bem difícil, porque era complicado para os professores chegarem, eles chegavam bem tarde, e a aula terminava muito cedo. E eu notava uma dificuldade muito grande, tanto minha quanto dos outros alunos. E aí, eu assim, pequena, eu fui falar com minha mãe, disse, mãe, eu quero ir morar na rua. Ela, por que você quer morar na rua? Eu quero estudar. Né? Porque você vê uma realidade em que você está incluso e que você precisa de percepção de mudança. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, minha mãe e meu pai fizeram de tudo, né, para me ir para a rua. E aí, eu fui. A gente fala rua, né, que é a cidade. E aí, eu fui. Desde então, eu comecei a estudar sempre em escola pública, sempre, sempre. E eu lembro que, quando eu cheguei na rua, eu sofri bastante, assim, com colegas de escola e tudo mais. Mas eu nunca deixei com que isso me afligisse de alguma forma, porque eu sei que a gente, enquanto cidadão, tem que se reconhecer dentro da sociedade. E eu sempre me reconheci bem. Me considero uma pessoa muito resiliente, assim. Nunca deixei de seguir aquilo que eu queria. E é isso que eu quero também dizer para vocês. Não deixem de querer algo. Nós, enquanto humanos, nós temos desejos e nós temos vontades. Isso não pode ser abolido por conta de uma sociedade, né? Por conta de um governo, por conta de tantas outras estruturas que foram criadas a partir do tempo, como a professora Paula falou. E aí, dessa forma, quando eu voltei, fui para a rua, pronto, estudei escola pública, fui para o ensino médio. No ensino médio surgiu a oportunidade de... acho que vocês conhecem o programa Ganha o Mundo, né? E aí, antes não tinha língua espanhola, eu disse, não, eu quero participar, vou participar. Meu pai não deixava de jeito nenhum, muito difícil, porque naquele tempo, né, achava que era coisa de outro mundo. E realmente era. Eu digo, não posso deixar essa oportunidade passar. Fui em todas as reuniões, levei o pai de um amigo meu, dizendo que era meu pai. Aí, graças a meu pai, hoje me perdoa, né? Mas foi uma luta bem difícil. Eu lembro que eu trabalhei bastante nesse tempo, trabalhava e estudava, para já conseguir viajar. E aí, quando você menos imagina, tinham quase 200 alunos de inglês e apenas 3 de espanhol. E eu estava nessa lista, eu digo, nem acredita, isso é um sinal, tenho que ir. Fui com todas as minhas forças, voltei. Quando estava lá, procurei fazer cursos, né, já nas áreas, e olha que eu tinha 15 anos. E, assim, eu sempre quis ter uma visão de futuro, porque é o que a gente precisa hoje em dia. Se a gente não tem uma visão de futuro, se a gente continuar pensando que a gente vai continuar sempre assim, no lugar onde está, com as possibilidades que a gente tem, a gente não sai do lugar. Precisa pensar em outras possibilidades, em outras formas de chegar onde a gente imagina. Não podemos viver com menos se a gente pode mais. Então, a partir disso, voltei, comecei a dar aula no curso, e faltava 1 ano para a universidade. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou para a universidade, se é longe, né? Como é que eu vou pagar a passagem, vou me virar?
comecei a trabalhar, dando aula de espanhol, terminava minha aula integral, ia dar aula até 7 da noite. Voltava para casa e ia juntando. Pronto, agora eu já tenho dinheiro de pagar pelo menos 2 meses de lotação, porque eu tinha ouvido que tinha bolsa na universidade. Pessoas que estudavam lá disseram, não, você vai conseguir uma bolsa quando você chegar. Eu disse, bolsa? É minha chance, então, né? Se tem um lugar onde eu estudar, tem a bolsa para mim estudar. O que eu mais quero? Agora eu vou tentar lutar para conseguir. Passei, entrei aqui na UAST, né, que era o lugar mais próximo. Se fosse em Recife ou em outro lugar, provavelmente não conseguiria. Então, ter uma universidade de qualidade aqui no Sertão é uma das melhorias que eu acho que, assim, com certeza, foram as melhores que ocorreram em muitos anos. Isso possibilitou tanto a mim quanto a tantos outros estudantes melhorar de vida, psicologicamente e intelectualmente falando, porque ele agrega conhecimento. Então, o valor do conhecimento você só sabe a partir do momento que você sente, que você passa, são experiências. E aí fiz o curso de biologia e surgiu, né, a bolsa, consegui a bolsa, era residente, né, estudantil, vivi na casa do estudante. Não é uma tarefa fácil quando você vive com muitas pessoas, mas se você tem um objetivo, siga seu objetivo, independente das situações. E depois, né, antes disso, depois ganhei a bolsa do PET, no qual estou inclusa até hoje, que é um programa muito bom, um programa que lhe faz crescer como ser humano, como profissional e como estudante. Sem dúvidas, hoje eu sou uma pessoa com muito mais experiências e muito mais valores. E aí, né, foi chegando o final do curso, como está chegando agora, eu vou defender a monografia. E aí, fui pensando, né, não, já tenho que engatar novamente. Eu nunca parei, assim, eu penso que se eu parar algum momento, provavelmente eu vou deixar de desejar. Eu nunca quero parar de desejar, porque isso eu acho que é o que mais motiva a gente a continuar, mesmo com tantas situações difíceis. E aí, fiz a prova, né, da UFPE em Biologia de Fungos, muito assim, é um dos mestrados mais concorridos do Nordeste, e só tinha praticamente, acho que era 1 ou 2 bolsas, porque tinha tido teve não, né? A gente tá em pandemia, então todo mundo prorrogou. Então, assim, eu digo, não, já não vai dar certo, porque é uma chance muito pequena. Mas aí eu continuei, fiz a prova, saiu o resultado, e agora eu tenho que correr para defender a monografia. Fiz o da UAST também, muito grata, que também passei. E assim, eu sempre tento falar para as pessoas que seja resiliente, independente das coisas que estiverem ao seu redor. Ajude quem você puder e, se precisar de ajuda, também peça. Porque a gente não vive sozinho. De forma alguma a gente consegue passar tantas coisas sozinho. Então, acho que uma lição assim, que eu aprendi muito foi que, mesmo com qualquer dificuldade, com qualquer coisa, você sempre tem que imaginar o melhor para você e para as pessoas que você ama. Seja onde estiverem, você precisa seguir seu caminho. Siga o seu caminho, você vai conseguir. É isso que eu deixo para vocês. Meu exemplo não é o melhor de todos, tenho certeza que todos aqui têm um exemplo de vida muito bom em relação a estudo, em relação à sociedade. E determinação. E assim, se realmente não fosse universidade próxima, se não fosse bolsa universitária, se não fosse tantos programas que lhe dão oportunidade, com certeza eu não estaria aqui nesse momento com vocês. Então, às vezes a gente pensa que não, mas a gente precisa ser grato. E assim, a gente está vendo que o que a gente tinha não era ruim, né? O governo não, mas as coisas que a gente conseguiu até agora não são ruins, são poucas, mas já abriram muitas portas.
E quando a gente sente necessidade de melhoria, a gente não pode ficar calado, a gente precisa expor que a melhoria deve acontecer. Então, é isso. Desculpe se eu falei demais. Que história linda, Aparecida. Incrível sua história de vida, tua trajetória dentro da universidade. Assim como a Aparecida ela foi beneficiada, né, pela PRUG, né, isso, Aparecida. Eu também vou contar só um pedacinho, um pouco, como experiência também para todos os ouvintes. Antes de eu ingressar na universidade, eu não tinha condição financeira de entrar. Eu passei 4 vezes na UASH, no curso de biologia, mas sempre não conseguia ir até a universidade por questões financeiras. Daí, quando eu tomei a iniciativa, disse, eu não posso deixar mais uma oportunidade na 4ª vez, não posso deixar essa oportunidade passar. E eu comecei a trabalhar em uma tapiocaria, na qual eu conseguia pagar passagem de até Serra Talhada para frequentar a universidade. No início foi tranquilo, porque o dinheiro que eu ganhava na tapiocaria, meu cunhado completava, o restante que faltava. Depois, passei por um momento muito turbulento, na qual eu perdi essa ajuda financeira do meu cunhado, pois ele veio a óbito, a falecer. Eu disse, meu Deus, e agora? Porque seguir um sonho é difícil, principalmente nessas circunstâncias na qual você não tem um amparo financeiro. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Foi quando eu ouvi falar dos programas que a universidade oferece, como o programa de apoio ao discente, a APAD, na qual foi a minha salvação, e eu recorri a este programa e fui beneficiado por um bom tempo neste programa, e comecei e continuei a frequentar a universidade graças a esse programa. Com o tempo, você vai passando de período e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. E no decorrer disso, eu vi a necessidade de parar um emprego, porque eu não conseguia conciliar um emprego com a faculdade. Eu gostaria de ter boas notas. Foi quando abriu novamente o programa de residência universitária, que é a PRUG, e eu fui lá e disse, não, vou me inscrever para me tentar essa oportunidade de morar na universidade e poder me dedicar totalmente aos estudos. Consegui também entrar nesse programa, e isso contribuiu e contribui até hoje para a minha permanência na universidade. Ou seja, a gente pode ver a importância desses programas de inclusão aos discentes, de apoios acadêmicos, porque muitos dos nossos estudantes, como a professora Paula trouxe para a gente, essa questão histórica de necessidade de cotas e de programas que acessibilizem a permanência esses estudantes na universidade. Eu tenho uma pergunta para a professora Paula agora, e a gente vai abrir o nosso bloco de perguntas. Pode deixar no chat que nosso petiano Lucas vai ler para a gente, e a gente vai discutindo, tirando as dúvidas. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta para a professora Paula. A minha pergunta é o seguinte, sabemos, né, que, como a senhora colocou, que o processo de cotas dentro da universidade, ela é temporária. Seria viável para melhorar, porque, assim, a senhora colocou um contexto histórico das pessoas, de muitos alunos não ter tanta oportunidade no ensino básico, né, de frequentar a escola, não ter um ensino de qualidade. Levar esses programas também para dentro do ensino. Eu gostaria de saber da opinião da senhora, se isso seria viável e como podemos conseguir, dentro assim, de uma sociedade, a gente, como cidadão, podemos alcançar esses objetivos, assim, de melhorar o ensino básico, consequentemente, ter acesso à universidade.
Ótima pergunta, Lucas. Você também tem uma trajetória linda. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu queria aproveitar, antes de responder sua pergunta, para fazer uma articulação com algo que a Aparecida comentou aqui e que é muito importante. Assim, tá todo mundo, né, muito emocionado com a trajetória de Aparecida, e é emocionante mesmo, e reforçando, né, o quanto ela foi resiliente. Mas a gente precisa ter muito cuidado e atenção com isso. A Aparecida mesmo reforçou várias vezes, se não fosse a universidade em Serra Talhada, se não fosse as bolsas que eu recebi, se não fosse a morada universitária, eu não teria conseguido. Então não basta a resiliência. Muitas vezes esse discurso de resiliência, ele está fortemente alicerçado dentro da lógica neoliberal do sistema capitalista. O sistema capitalista é justamente isso, né? Um espaço de liberdade que não está atento às desigualdades sociais e coloca as pessoas para disputar de maneira igual. Só que as pessoas elas estão partindo de lugares diferentes na sociedade, como o de Aparecida e o de Lucas, por exemplo. Então, por exemplo, a trajetória de vocês não pode nunca ser comparada com a trajetória de um menino que é filho de médicos, que estudou nas melhores escolas particulares e que fez o mesmo curso de vocês. É outra trajetória, ele parte já alguns quilômetros na frente de vocês nessa corrida, e isso é muito injusto, é desigual. Então a gente sempre precisa entender que a nossa relação com o mundo, nós enquanto indivíduos, ela está profundamente articulada com o todo. E esse todo, essa estrutura social, ela é composta hoje por políticas públicas, né, políticas sociais, políticas de cidadania, de acesso a recursos. É isso que garante que a gente ocupe determinadas posições. Então, por exemplo, se a UAST não existisse, se a Aparecida tivesse saído da escola 10 anos atrás, 12 anos atrás, antes da existência da UAST, talvez ela não estivesse aqui contando essa história. Porque ela teria perdido o fio da meada, teria perdido o tempo de entrar na universidade. Né? Se não tivessem surgido uma série de oportunidades na vida de Lucas, né, como um cunhado que ajudou durante um momento, como o trabalho na tapiocaria, ele talvez tivesse desistido na quinta tentativa dele de entrar na universidade e não tivesse aqui contando essa história pra gente. E há pessoas que não vão conseguir por essas razões. E não quer dizer que essas pessoas não foram resilientes. Muitas vezes elas foram também, muito, mas elas não puderam. Tem gente que não consegue nem vislumbrar essas oportunidades, essas possibilidades na vida. Eu tenho certeza que teve gente que estudou com você, Aparecida, na escola rural, que está levando outra vida completamente diferente. Está trabalhando na roça, casado com um monte de filhos e não está interessado em estar na universidade, porque essa oportunidade não lhe foi apresentada, né? Não teve o apoio da família, como você teve, para ir morar na rua e estudar na escola da rua e tudo mais. Então, a gente sempre precisa entender que a resiliência ela tem que estar sempre de mãos dadas com as oportunidades que a vida oferece para a gente. E a vida ela é injusta, é disso que a gente está falando aqui. Lamentavelmente, eu sei que é duro, mas eu, como professora de sociologia, preciso dar essa lição para vocês. A vida ela é injusta, ela se apresenta dessa maneira para a gente. Então, nem todo mundo vai ter acesso aos mesmos recursos da mesma forma. E é por isso que a gente precisa construir esse espaço mesmo de reflexão. As perguntas de Lucas ajudam a gente agora a começar a apontar caminhos. Quais seriam as saídas para a educação básica? Já que o fim da política de cotas está condicionado com uma melhor educação básica, né? A garantir que as pessoas saiam da escola disputando de maneira mais ou menos justa a vaga na universidade. E aí Lucas sugere, inclusive, né? Será que não podiam existir políticas como essas que tem na universidade, na escola? Já existem algumas, né? O programa, por exemplo, que a Aparecida viajou, depois eu quero que você me diga para onde você foi, viu? Que eu fiquei curiosa, para qual país foi. Esse programa garantiu que vários estudantes do interior de Pernambuco, de famílias muito pobres, tivessem a chance de passar um tempo no exterior. Muitos adquiriram uma língua estrangeira, hoje dão aulas, eu tenho várias alunas aqui da UASC que dão aula de inglês, né, estão no curso de letras, estão se formando, enquanto eu tenho amigos que se formaram em letras em Recife, por exemplo, dão aula de inglês, fazem mestrado e doutorado e nunca viajaram para fora do Brasil. Então, são oportunidades que estão sendo dadas a pessoas que talvez nunca tivessem a chance de ter e que muda a realidade completamente.
né? E a gente só vê isso na universidade, né? Os intercâmbios, né? Os sanduíches, né? O mestrado sanduíche, doutorado sanduíche, intercâmbio na graduação, que na minha época existia, nos últimos anos isso foi cortado. Então, assim, algumas políticas que eram acadêmicas, eram majoritariamente acadêmicas, passaram também a ingressar ao universo das escolas públicas. Aqui em Pernambuco, a emergência, né, dos EREMs, né, das escolas de ensino médio de referência, eu sei que em outros estados tem também. Paga-se melhor os professores que são concursados dessa escola, então isso já garante também, né, que professores com mais tempo para se reciclar, para estudar, para fazer pesquisa, né, consigam trabalhar mais felizes, né, o professor tem amor pela sala de aula, mas também precisa pagar as contas, então é importante que professores sejam bem remunerados. Programas de pesquisa dentro dessas escolas, muitas dessas escolas têm laboratórios, muito bem estruturados, então isso garante também algumas experiências importantes para esses jovens, e talvez o melhor programa de todos e maior programa de todos nesse sentido, que atinge não somente os estudantes de ensino médio, mas do básico de uma maneira geral, que é o Bolsa Família no Brasil. O Bolsa Família, para ser aportado, ele precisa que algumas condicionalidades sejam cumpridas, e uma delas é que as crianças estejam matriculadas na escola. Então, isso diminuiu muito a evasão entre as crianças mais pobres no Brasil, e isso muitas vezes possibilitou um futuro. Eu tenho vários estudantes que já me confidenciaram: professor, eu cheguei aqui na UAST porque amanhã recebe o Bolsa. Então, isso permitiu que eu ficasse aqui um tempo, que eu pagasse um aluguel na cidade, antes da casa do estudante. Então, é uma política que garantiu a trajetória de muita e muita gente, desde pequenininho até a universidade. Para a gente, para muitas pessoas pode parecer pouquíssimo, né? Oh, meu Deus, R$175, R$275 no máximo, mas para quem é muito e muito pobre, né? Para quem estava na linha com a miséria, faz toda a diferença na manutenção da vida e no aumento do leque de oportunidades. Mas, claro, que outros programas, outros projetos desse tipo, com certeza, vão transformar, né? Aqueles computadores que foram entregues também para os estudantes do ensino médio. Vários estudantes continuam depois na universidade usando os computadores das escolas estaduais de Pernambuco, na sala de aula. Então, são políticas que facilitam, né, a manutenção da vida acadêmica e a reprodução da vida acadêmica. E a gente tem visto as mudanças acontecendo, com coisas que muitas vezes parecem ser pequenas, como a doação de computadores, mas veja, né, o estudante está escrevendo hoje uma monografia naquele computador que ganhou no primeiro, no segundo ano do ensino médio. Então, as possibilidades, elas vão se apresentando a partir daí. E é muito importante que essas políticas continuem acontecendo. Hoje, no Brasil, a gente está vivendo um momento de sucateamento da educação, de cortes vultuosos, né? Recentemente, a gente teve na iminência da UAST não conseguir mais se manter até julho, porque não só a UAST, a UFRPE como um todo, porque o corte de recursos foi imenso, né? E a justificativa desse governo é sempre de que é preciso economizar, é preciso manter as contas em ordem, mas onde se corta é somente na educação. E a gente sabe o que é que está por trás, né, desses cortes da educação, é fazer com que essas pessoas, de fato, não cheguem a determinados lugares, não construir pensamento crítico, reflexivo, e os impactos vão vir mais cedo ou mais tarde, a gente vai sentir eles, lamentavelmente. O nosso petiano Lucas tem 2 perguntas para fazer. Lucas? Obrigado, Lucas. Então, eu tenho 2 perguntas, uma direcionada à professora Paula e a outra direcionada à Aparecida. Eu vou começar perguntando à professora, uma alternativa, né, de reduzir ou minimizar as desigualdades de inserção entre os estudantes, né, no ensino superior público, nasce essa implementação das políticas públicas de ação afirmativa, como foi bem explanado, né, por você, dando esse contexto histórico e colocando alguns questionamentos para que a gente pudesse refletir. Diante disso, Paula, no que se refere à eficiência dessas ações afirmativas e suas aplicações, quais as deficiências que perduram, né, até o presente momento, e eu gostaria que você citasse também outras que você, diante do seu conhecimento, né,
tenha essa visão mais profunda do assunto, pudesse expor para a gente e o que poderia ser feito, né? O que realmente necessita ser feito para que isso possa ser mais eficaz, né? Possa ser mais estruturado, enfim. Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Obrigada, Lucas. Pergunta importante. Muitas pessoas se preocupam muitíssimo com a eficácia das políticas de cotas e em função justamente dessa crise moral que a gente vive na sociedade brasileira, né? A gente vive numa sociedade de disputa, onde todo mundo está buscando sucesso, e a chegada à universidade muitas vezes é o coroamento desse sucesso, né? Então as pessoas vibram, ficam felizes e se sentem fracassadas se não acessam a universidade. E aí, com a iminência, né, da construção das políticas de cota em várias universidades no Brasil, a gente viu uma série de protestos, de incômodos públicos com relação a isso, porque o elemento da disputa, que já era desigual, né, mas sob, né, uma cortina de fumaça de que basta você se empenhar suficientemente que você vai conseguir a vaga e vai chegar lá, acabava sobrepujando um pouco a desigualdade da disputa. Então, houve uma série de pesquisas, né, do campo da sociologia, da antropologia, para monitorar a eficácia dessas políticas de cotas, e elas tiveram impactos enormes. Inclusive, recentemente, agora, no início de 2021, saiu mais um panorama sobre a Constituição étnico-racial, de gênero e de classe social das universidades públicas brasileiras, e a mudança nos últimos 10 anos é gritante. De fato, hoje a gente tem muito mais estudantes que vêm de famílias mais pobres, que vêm do interior, e estudantes negros e indígenas na universidade do que nos últimos 10 anos. Então, o desafio seria talvez espalhar as políticas de cotas, porque nem todas as universidades têm políticas de cotas implementadas. O ideal seria que a gente tivesse mais políticas desse tipo. Não temos políticas de cotas implementadas nas pós-graduações no Brasil, apenas algumas experiências pontuais. A UFPE, por exemplo, esta semana, curiosamente, né, a gente está conversando aqui, essa semana a UFPE legitimou, né, que vai ter políticas de cotas na pós-graduação. Então isso também vai mudar o panorama, né, dos pesquisadores de elite no Brasil, que fazem mestrado e doutorado, e que estão produzindo conhecimento dentro das universidades públicas. Porque o lugar que a gente ocupa na sociedade, né, de onde a gente vem do ponto de vista geográfico, mas a idade que a gente tem, o gênero que a gente tem, a nossa identidade sexual, né, o nosso grupo étnico-racial, tudo isso diz respeito também à diversidade das pesquisas que se produz nas universidades, porque é uma mudança no olhar e no interesse de pesquisa. Então é importante sim que haja essa diversidade e que isso se perpetue em todos os campos que constituem a universidade no Brasil. Então talvez o grande desafio seja esse. Há também uma crítica muito grande com relação ao sistema de heteroidentificação nas políticas de cotas étnico-raciais no Brasil, que é o que define quem é negro e quem não é negro no Brasil, porque como a sociedade, de fato, é muito miscigenada, né, você pode se reconhecer como uma pessoa negra porque tem a pele escura, mas tem um cabelo mais liso. Né, e isso pode fazer com que você seja reconhecido socialmente de outra forma, de uma forma que a sua percepção individual não enxerga. Né? Você pode ser lido como branco na sociedade brasileira se você tiver a pele escura e o cabelo liso, veja, né? Como a nossa concepção étnico-racial, ela é particular, né? Desse processo de miscigenação. Então, existem algumas críticas nesse sentido, e as críticas vêm, sobretudo, sobre as pessoas que burlam o sistema de cotas, né? Que se reconhecem como negras somente para ocupar aquela vaga. Mas, veja, uma coisa que a gente sempre discute no campo das ciências sociais, o problema não é a pessoa que burla, né? O problema não da política, a política ela não tem que ser jogada no lixo porque alguém burla o sistema. Pelo contrário, né? A política ela tem que perdurar. Né? Eu trago um exemplo que é muito, muito representativo. Uma vez eu fui para o Japão, e no Japão tem os trens-bala, e as passagens do trem-bala elas são muito caras, né? É como se fosse uma passagem de avião, às vezes custa R$800 uma passagem de trem-bala. E aí eu comprei uma passagem para viajar no trem-bala e vi que tinha uma catraca aberta.
E aí eu passava, né, com a minha passagem, a catraca abria, e todas as vezes que eu fazia essa viagem, eu percebia que tinha uma catraca aberta, até que eu fui perguntar por segurança. Teve uma hora que eu fiquei curiosa, eu fiz, e essa catraca aberta? Por que eu não passo por ela? Por que eu tô passando por essa? Aí ele disse, essa catraca é para quem esqueceu o seu cartão em casa, comprou a passagem, mas saiu apressado, esqueceu o cartão, e aí ele pode passar por essa catraca. E aí eu, como boa brasileira, comecei a refletir, né? Eu digo, e se a pessoa não comprou a passagem? Né? Ela vai passar de graça e vai fazer uma viagem que custou R$ 800 de graça. Mas essa não é a questão que está em jogo. Né? A questão que está em jogo é que há uma permissão para isso, né? Que se confia na pessoa, na idoneidade da pessoa, e isso é da ordem do indivíduo. A política pública, ela dá conta do todo, e se o indivíduo burla, comete um crime, é um problema moral dele, e é ele que vai ter que se resolver internamente, subjetivamente. A gente aqui no Brasil tem uma preocupação muito punitivista, né? Então, se você burlou, a gente quer punir, mas ao mesmo tempo a nossa moralidade é dúbia, porque a gente faz a mesma coisa também, a gente corrompe, né, cotidianamente. Né? Hoje mesmo, né, a gente está tendo vacinação de comorbidades no Brasil e tem gente comprando atestado médico, tem gente pedindo atestado médico, né, aos amigos que são da área da saúde e tudo mais. Né? Então, a gente faz uma crítica aqui, mas comete as pequenas corrupções cotidianas de outro lado. E isso de maneira nenhuma invalida a política pública, né? Porque a gente tem essa tendência, ocorre o risco de algumas pessoas se corromperem e tentarem passar uma maquiagem para parecerem ser mais negras no critério de heteroidentificação e serem aprovadas na política de cotas, porque a política de cotas ela beneficia muito mais gente, né, que precisa efetivamente do que pessoas que estão burlando o sistema. Então, essa talvez seja a grande reflexão enquanto sociedade que a gente precisa fazer. E a gente, na grande maioria das vezes, não faz, continua sempre nesse processo de querer destruir a política pública, porque ela não vai funcionar na sua magnitude. Ela funciona assim. Isso aconteceu com o Bolsa Família, isso aconteceu com quase todos os programas sociais que beneficiam pessoas mais pobres, pessoas negras, pessoas indígenas no Brasil. Parece que há um incômodo de que essas pessoas ocupem outros espaços na vida social e tenham mais privilégios do que mantê-las naquele lugar da base da pirâmide social de desigualdade. Isso diz muito sobre a sociedade que a gente vive. Obrigado, Paulo. Realmente, essa circunstância, infelizmente, persevera, e esperamos que ver outros quadros e que isso possa ser revertido. Boas colocações mesmo, obrigado pela resposta. Antes de passar a palavra para o professor André, tem a pergunta da Kleber, que ela está aqui ali quietinha, eu vou perturbar ela. Então, Aparecido, vê só, eu gostaria de ouvir de você qual a sua percepção sobre o sistema de cotas, né? Você contou o seu relato, trouxe para cá a sua experiência, então, de acordo com a sua vivência, eu gostaria que você pudesse trazer essa tua visão sobre o sistema de cotas, tá bom? Fica à vontade. Certo. Então, é mais ou menos como a professora Paula falou, que sempre vai existir um sistema, né? E que ele vai ter seus defeitos e vai ter o que é bom dele. Então, se a gente sempre olhar para o defeito do sistema, a gente talvez nunca consiga passar por ele. É como tem a oportunidade e você precisa da oportunidade. Qual é a sua necessidade enquanto ser humano? Eu penso assim, qual é a minha necessidade e a necessidade do outro também. Se eu vou burlar algo, eu tenho que ver minha necessidade, mas também vendo a do outro. Eu acho que o que falta muito na sociedade da gente não é nem tantas questões de políticas, é mais empatia. Porque se a gente vive com mais empatia, com certeza a gente nem ia precisar de tantas políticas quanto a gente necessita, né? Eu acho que, assim, o olhar para o outro é o mais importante. E, assim, a política de cotas, ela é muito boa. Eu lembro que quando eu fui para entrar na universidade, tinha lá ampla concorrência e cotista, né, universidade pública. E aí eu coloquei para os dois, né, eu digo, não, se eu não conseguir passar dessa forma, eu acredito que eu consiga passar dessa forma, né? Só que aí você tem que pensar. Porque quando você vai colocar para a cota, tem uma série de documentações que você precisa apresentar.
você já vê isso como um empecilho. E aí, como eu tinha tirado uma nota boa, né, razoável, então eu coloquei para ampla concorrência. Entretanto, se eu não tivesse uma nota tão boa, eu com certeza utilizaria da cota, porque é um desejo meu. Você tem que ver qual é o seu desejo e o que é que você quer. E qual é a possibilidade que você tem no momento. Se a cota, usufrua, porque é um direito seu. É um direito seu. A sociedade ela é construída, né, dentro de laços não tão afetivos, infelizmente, e a gente precisa, né, correr uma longa distância para alcançar aquelas pessoas mais privilegiadas. Então, se a gente tem um direito, é necessário que a gente usufrua da melhor forma, né? Então, não só essa política de cotas, mas também outras políticas, eu acredito que tragam melhoria, né, para a sociedade da gente. Eu tenho um exemplo que há um ano atrás eu fiz uma prova para ir de um intercâmbio. Eu lembro quando eu entrei na universidade, tinha o Ciências Sem Fronteiras antes. Quando eu entrei, era meu sonho fazer. Tinha sido cortado. E isso me deixou muito desmotivada. Aí eu fui procurar outras coisas que podiam também. E aí tinha um programa, acho que era do Santander, que dava bolsa, né, para o aluno estudar fora. E aí você recebia a bolsa lá fora. E aí terminava a graduação lá. E eu coloquei para a Colômbia. Eu digo, é minha chance agora, né? Na universidade não tenho Ciências Sem Fronteiras, mas procurei outros meios. E aí eu fiz a prova. Eu lembro que só quem fazia essa prova era o pessoal de Recife. E tá até aqui, Vitória, Jeff, né? Foram até pessoas, assim, excepcionais nesse período, porque foram buscar também informação. Às vezes a gente não tem um direito porque a gente também não tem a informação necessária ou porque não busca. E às vezes o que falta da gente é a indagação, é a curiosidade de saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ter. E a gente não pode deixar que a gente fique com curiosidade. Se a gente continuar com curiosidade, a gente com certeza vai deixar de viver muita coisa, né? Então, eu acho que é isso, Lucas. E aí, eu fiz essa prova, passei, sempre era 5 bolsas, 5 bolsas. Entrou esse governo, né, maravilhoso da gente, e aí ficou uma bolsa. Eu fiquei em segundo lugar e não consegui viajar. E eu fiquei muito triste, decepcionada, né? Mas assim, são chances que você tem, não são chances, mas são políticas que você vê que realmente vão mudar a sua carreira, que mudam o seu profissionalismo, que mudam o seu querer enquanto ser humano, certo? Obrigado, Aparecida. Obrigado, professora Paula, por estar engrandecendo nossa noite com tamanhas informações. O professor, nosso tutor, está com a mão levantada, ele está com a oportunidade de falar. Maravilha. Boa noite a todos. Realmente a gente está fechando essa semana aqui com chave de ouro. Que noite espetacular, viu? Uma aula incrível da professora Paula e um depoimento maravilhoso de Aparecida, que tanto a gente se identifica, né? Muitos se identificam, inclusive eu me identifico bastante. A professora Paula deu a volta até o século XIX, até chegar na UAST. Que facilidade, que propriedade de falar de coisas tão complexas e grandes e de outra dimensão, de uma forma tão simples e rápida aqui, como foi. Professora, parabéns pela sua fala, adorei, assim, é aquele tipo de fala que a gente não quer nem piscar o olho para não perder. Teve uma horinha aqui que eu saí ainda, tirei a câmera para ver se conectava ali o cabo no computador, para nem perder o sinal, nem sequer perder o sinal, para não perder a oportunidade. Né? Realmente foi assim maravilhoso, né? A fala de vocês. E isso nos traz uma reflexão muito grande também. Né? A gente para pensar, né, em certas coisas e ver a dimensão e os propósitos, né, dos governantes sobre as políticas públicas. Né? E isso a gente se inclui também. Né? Muita gente, eu acredito que muitos daqui não tiveram tanta oportunidade, né, de
ter uma boa escola ou ter papai e mamãe para dar o dinheiro, né? Por isso que eu também me identifico, né? Não sei se a professora Paula sabe, mas eu sou também natural de Triunfo, né? Também de família humilde, né? E somos basicamente da mesma época ali do estudo da época do vestibular. Eu fui para a universidade em 2020, né? Ou 2020, em 2000, né? No ano de 2000. E fui para Recife, né? Que não tinha a UASH ainda naquela época, e fui para a Casa do Estudante, né? Melhor lugar do mundo para mim naquela época. E assim, quando a Aparecida falou, eu fiquei imaginando, aquele ditado, é a fome juntar a fome com a vontade de comer. Porque a Aparecida é isso, né? A Aparecida, ela tem muita sede de aprender as coisas e só precisa ter aquela pequena oportunidade, pequena que eu digo no sentido da política em si, né? Do recurso que é dado, pela grandiosidade daquele recurso para quem está recebendo. É o gargalo, na verdade, que a gente tem. É pequeno, é pouco, digamos assim, relativamente para quem está cedendo, no caso, é o governo, e é tão grandioso e digamos, fundamental e talvez a única opção que a gente teria. Eu também me vejo dessa forma. Se eu não tivesse essa oportunidade de ir para a Casa do Estudante, talvez eu estaria lá em Triunfo, né, trabalhando no comércio, fazendo alguma coisa desse tipo, porque naquela época era o que tinha para fazer, entendeu? Então, eu tive essa oportunidade e valorizei bastante, né? Isso é uma mensagem também importante para que todos nós tenhamos essa mentalidade de valorizar esse pouco que a gente recebe, mas ele é tão significativo, né? Tão significativo no ponto que você não pode perder, porque se você perder, você vai se complicar, né? E a Aparecida também é nesse sentido. Ela não perdeu a oportunidade, né, para entrar na universidade, não perdeu a oportunidade para se manter dentro da universidade e ter um bom direcionamento dentro da universidade, não perdeu a oportunidade de fazer um bom mestrado, uma boa seleção de mestrado e conseguiu passar em 2 mestrados com muito mérito dela, né? E a gente percebe o quanto é importante, né, essas políticas. Como eu disse, às vezes as pessoas falam da Casa do Estudante, mas eu nunca passou por minha cabeça em falar algo ruim da Casa do Estudante, porque tem aqueles pequenos probleminhas de colega, muita gente, não sei o que e tal, mas para mim aquilo dali era o melhor lugar do mundo. Eu ficava refletindo, caramba, eu tenho onde dormir, eu tenho onde comer, eu tenho um restaurante e ainda tenho uma bolsa de PIBIC, estou recebendo dinheiro para estudar e não tem coisa melhor do que isso, né? Para quê? Eu não quero mais nada, eu quero isso mesmo. E consegui, sempre tive essa mentalidade. É tanto que quando eu fazia doutorado, né? Quando eu fazia doutorado, eu já era casado, já tinha filho, tudo, e fiz um ano do doutorado sem bolsa, né? Fiz um ano de doutorado sem bolsa, fazia doutorado, estudava durante o dia e trabalhava durante a noite, chegava em casa de madrugada, entendeu? Então, assim, não é fácil, não. E não é fácil. E a gente tem que realmente buscar, porque essa é a nossa oportunidade de se agarrar a essas políticas públicas de apoio, né, especialmente aqui no nosso contexto, ao discente, né, em todos os aspectos. E assim, eu fico muito preocupado e às vezes a gente tem uma certa maturidade e tenta não se desesperar, né? Tenta não se desesperar vendo essas políticas indo de água abaixo, caindo pelo ralo e indo-se embora. E às vezes a gente fica assim de mãos atadas e sem saber o que fazer, né? E é justamente direcionado nesse sentido que eu queria escutar da professora Paula, falar o que é que a gente aqui, nós, pequenos seres aqui na UASH, o que é que nós devemos minimamente fazer para reverter essa situação, para tentar brigar por essas políticas públicas, não de nosso interesse diretamente,
mas para o nosso colega que vai vir posteriormente, para perpetuar o que a gente tem mais de valioso aqui, que não é recurso financeiro, mas sim é uma instituição situada no interior, dando oportunidade para aquela pessoa que jamais conseguiria sair daqui para uma capital. A gente teve um exemplo muito importante essa semana, né, de Maria da Saúde, falando, dando o depoimento dela. Maria da Saúde, ela foi aluna, ela é aluna egressa do PET, estudou aqui na UASH há pouco tempo, né? E ela veio lá da zona rural, ela é indígena, né? E foi a primeira que saiu de lá, né, do esconderijo que ela vivia, e que conseguiu enfrentar essa selva de pedras e conseguiu vencer, né? Um exemplo assim espetacular que a gente vê essa semana. Então, eu queria escutar um pouco da professora Paula algo sobre isso. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente minimamente deve fazer para não deixar essas políticas públicas irem de água abaixo e serem perdidas aí, como vem sendo catastroficamente sendo perdidas, assim, anos de conquistas sendo jogado fora? É isso, André. Adorei saber que você é de Triunfo. Me emociona muito esse processo dos professores que foram estudantes na região ou tiveram que estudar fora e depois voltam para cá como docentes, né? E eu visualizo isso em vocês depois, no futuro. Eu acho muito bonito e fiquei muito feliz de saber. Bom, André, esse é o nosso grande desafio, e eu acho que esse espaço que a gente conformou aqui hoje já abre alguns caminhos, já são estratégias possíveis para a gente pensar em como enfrentar esse desmonte que está vindo, né? Por exemplo, essa geração de estudantes está se deparando talvez com o primeiro momento, né, de vacas magras no campo da educação. Uma geração que já chegou na instituição com as políticas públicas muito bem sedimentadas, dadas, e quando a gente chega numa instituição dessa forma, e não tem a experiência que eu e você tivemos, né, porque a gente entrou na universidade num período de transição, que já foi um período muito ruim, né, de FHC presidente, inclusive FHC é sociólogo também, feito eu estudo a obra de FHC na graduação, e foi triste como presidente da República, sobretudo para a educação, né, porque levou adiante um processo de desmonte e de sucateamento severo, e aí depois a gente pega um momento ali no início dos anos 2000, onde começa a haver um incentivo à educação no Brasil de novo, né? Valorização dos institutos federais, interiorização das universidades federais, mais bolsas. Por exemplo, eu não fui petiana, porque na minha época de graduação o PET não existia enquanto programa, não havia recurso para o PET em ciências sociais. Então, eu lembro também quando eu recebi minha primeira bolsa de PIBIC, que eu fiz, gente, é dinheiro, eu estou recebendo dinheiro para estar aqui estudando, que coisa maravilhosa, né? E aí depois foi momentos áureos, assim, eu entrei no mestrado, teve o reajuste das bolsas do mestrado, que é o reajuste que vale hoje, entrei no doutorado, um reajuste das bolsas do doutorado. Eu recebi uma bolsa do CNPq que ainda me dava mais R$400 de taxa de bancada só para comprar livro ou equipamento para minha pesquisa, ou bancar o processo de pesquisa durante 4 anos, então foi muito recurso. Eram momentos muito bons da universidade, foram pelo menos aí 10, 12 anos de políticas públicas ascendentes, depois de políticas públicas bem sedimentadas, e isso que a gente está experienciando hoje na UAST é fruto desse momento histórico, né? A Casa do Estudante é fruto de um momento de abertura para essas políticas públicas e valorização. O restaurante universitário, que está pronto para ser inaugurado, também é fruto desse momento histórico. A própria instituição da gente é fruto desse momento histórico. E agora a gente está vivendo desmonte, a gente está vivendo, né, as políticas escorregando nas mãos da gente. E na minha área, por exemplo, que é uma área de interesse desse governo, né, de censura efetivamente da produção, já não tem mais bolsas de iniciação científica da CAPES. Desde o ano passado, cortaram completamente. E as bolsas que a gente tem recebido hoje para fazer pesquisa na iniciação científica são as da cota
da UFRPE, por exemplo, ou então FACEP, mas bolsa da CAPES de IPB que não tem mais. Então, o desmonte está acontecendo e vai haver reverberações muito grandes no futuro. E esse momento, né, em que a gente constrói esse painel das políticas públicas, a partir da experiência pessoal de cada um, ajuda a gente a entender quais são essas políticas públicas, porque quando a gente chega com tudo dado, às vezes a gente esquece, né? Eu nunca vou esquecer, quando eu entrei na UAST em 2013, eu fui abrir uma seleção de monitoria e ninguém se inscreveu na seleção de monitoria. Eu fiz, poxa, será que as pessoas não estão interessadas na minha disciplina? Mas não, porque os alunos já tinham bolsa, então a bolsa ficou sobrando e eu só tive monitor voluntário, porque todos os estudantes da turma que podiam fazer a disciplina como monitores já tinham bolsa na universidade. Então foi um momento, né, muito glorioso para a gente. E talvez esses estudantes não tenham valorizado tanto essa experiência porque estava ali, né? Tem bolsa para isso, tem bolsa para aquilo, tem PIBID, tem PIBIC, tem PET, né? Tem bolsa de manutenção, Então, a vida ela está muito fácil quando você tem todas as opções em mãos. E aí agora não, agora a gente está vivendo o desmonte efetivo, a crise, e esse painel ajuda a gente a compreender o que a gente tem e pelo que a gente pode brigar. E é uma disputa mesmo, né? Uma disputa no campo político. A gente já teve essa experiência também no processo, né, de emancipação da universidade, que correu por fora, né, sem a gente saber, sem a nossa consulta. E aí a gente teve que ir para a disputa direto, né, com os parlamentares, né, pedir para engavetar o projeto. E é isso que está acontecendo agora no Brasil. Né? Com a falta de diálogo, a gente precisa de sindicatos muito fortes, de entidades de representação estudantil muito fortes, para ir para a disputa diretamente no centro do poder, lá em Brasília, é o que a gente pode fazer. Né? O corte, por exemplo, de 2019 na educação, que quase causou um apagão também, foi um corte sem diálogo. Né? O Weintraub, que era o ministro da Educação na época, foi lá, apertou um botão e disse, agora as universidades não têm mais 40% de recurso porque estão fazendo balbúrdia. E quem faz balbúrdia não ganha dinheiro nesse governo. E não tem conversa, né? Todo mundo foi pego de surpresa, aí sim os reitores tiveram que se organizar, ir lá, dialogar diretamente. E é esse tipo de disputa que a gente vai ter que travar agora, né? Porque a gente tem muito menos força com a pandemia, porque a gente não pode estar na rua, né? A gente não pode mostrar a nossa indignação, então tem que buscar esses outros espaços de diálogo, de construção, tem que procurar os parlamentares que são aliados da causa da educação, pedir apoio, tanto no lobby interno, no parlamento, quanto também com as suas emendas, com o recurso que eles têm, as emendas parlamentares, pedir para ajudar a gente aqui financeiramente, e eu acho que essa é a estratégia que a gente tem no momento, é essa disputa, enfrentamento corpo a corpo com as entidades representativas, e é muito importante que vocês, estudantes, estejam muito organizados também nesse sentido, porque foram as organizações estudantis que conseguiram enfrentar, por exemplo, a ditadura militar, né, e todo o seu poderio de censura e morte no Brasil. Então, é preciso que vocês também criem estratégias de enfrentamento e as duas categorias juntas, professores, os técnicos e estudantes, eu acho que a gente consegue passar por esse momento crítico. Devagarinho a gente vai pressionando, vai apontando. Nesse corte agora, né, se construiu uma narrativa que foi muito boa, né, para a sociedade que não entende o que é a universidade, que é a ideia de que a universidade vai fechar as portas. Então, aconteceu primeiro com a UFRJ, e aí a coisa foi viralizando, então foi importante esse tipo de construção narrativa para que as pessoas entendam a gravidade da situação, e imediatamente se refez, né, a situação, e a gente aguenta até o final do ano, não sei como é que vai ser no próximo ano. E aí no próximo ano tem eleição de novo, e a gente pode virar esse jogo, né, eu acho que essa é a grande saída que a gente tem neste momento, né, porque o ano já está acabando, o ano já está na metade, e agora, ano que vem, tem eleição e é votar direito dessa vez, não dá para brincar, não dá para bailar na beira do abismo. Essa é a nossa saída. E, sobretudo, mais uma vez, reitero, construir esses espaços de diálogo para a gente pensar junto, para a gente valorizar o que tem, o que existe, construir esse mapa do que temos e do que precisa ser mantido, do que é fundamental para a universidade. Por exemplo, quando a gente fala de casa do estudante, de restaurante universitário, isso é muito mais importante aqui, muitas vezes, do que lá, do que nos centros urbanos.
né? Porque os nossos estudantes são majoritariamente de outras cidades, estão indo e vindo, estão gastando muito dinheiro, e é uma situação muito dura, muito adversa para a maioria dos estudantes da gente, sobretudo dos cursos diurnos. Então, são pautas sobre as quais a gente precisa levantar a bandeira, reivindicar e estar sempre a postos para o embate direto. Esse é o momento de embate direto. Maravilha. Também penso assim. Infelizmente, pessoal, estamos chegando na reta final dessa mesa redonda, mas fechando aí com chave de ouro com com a presença da professora Paula Manuela, não é isso? E a nossa queridíssima petiana Aparecida Clébia. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês por nos proporcionar esse momento de aprendizado, de troca de experiência. Foi maravilhoso estar com vocês essa noite. Obrigado a todos os presentes ouvintes. Olha, ainda dá tempo de você assinar lá a sua presença, tá certo? E se vocês quiserem falar ainda alguma coisa, professora Paula, Aparecida, estão com a oportunidade. Obrigada, Lucas. Só queria agradecer o convite, o espaço para a gente trocar ideias, compartilhar as angústias, é momento para isso mesmo, e sobretudo para a gente se fortalecer conjuntamente. Eu acho que essas falas que a gente escutou aqui, né, as questões, tudo isso de alguma maneira vai nos fortalecendo e apontando aí horizontes para o futuro. E a gente precisa sempre se esperançar, né? Como diz Paulo Freire, a esperança é que move a gente enquanto docente, vocês quanto estudantes, e a gente não pode deixar essa luz se apagar, não. Sigamos firmes e fortes, que eu acredito que a gente sai dessa, que haverão momentos melhores para a gente estar junto novamente e falando de nossos futuros na universidade. Obrigada. É isso aí. A gente que agradece, professora Paula. Aparecida. Também gostaria de agradecer, né, a todo mundo que está aqui e também ao convite, né. Estou muito feliz em ter participado. Espero muito assim que vocês, não que usem de exemplo, mas que vocês tentem se identificar de alguma forma o quão importante é a gente buscar aquilo que a gente pretende e o quão importante é a gente valorizar o que a gente já tem. Às vezes a gente almeja tanto algo que a gente não tem, que o que a gente tem deixa de ter valor. E isso não é o mais importante. O mais importante é da gente fazer de uma coisa pequena uma coisa grandiosa, com o nosso mérito. E algo assim que eu acho que hoje é muito importante, no momento que a gente está vivendo, é o senso crítico. Isso atrapalha demais a gente. Estão se tornando cada vez mais estudantes que não pensam no futuro, né? A gente, às vezes, age premeditadamente no querer de agora e acha que isso não vai ter influência no nosso futuro, para as outras pessoas. E eu acho que o senso crítico, ele ajuda muito a definir quem você é e quem você quer ser para o seu futuro. Então, muito obrigado mais uma vez e espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Obrigada, professora Paula. Um prazer estar com a senhora. Não sabe o quanto. É um prazer. Foi um prazer para mim também, querida. Adorei conhecer você e acompanhar essa sua trajetória tão bonita. Sucesso, viu, no seu futuro como mestranda. Tenho certeza que você vai arrasar. Pessoal, vamos tirar um print para finalizar esse momento, essa noite maravilhosa, fechando com chave de ouro. Isso, vamos sim. Eu gostaria só de lembrar, permaneçam sempre olhando ali o IG do Pet no Instagram, Pet Biwast, que para semanas aí mais para frente a gente tem mais eventos como este maravilhoso para engrandecer aí a nosso momento de graduação, certo? Vamos tirar print. E só uma coisa, pessoal, lembrem que os certificados a gente vai postar lá no Instagram, tá bom? Acompanhem lá no Pet Biwast, e aí vocês ficarão sabendo quando eles estiverem prontos. Então fiquem atentos. E os próximos eventos também. E obrigado mais uma vez. Nossa, que noite, viu? Maravilhoso. Só veio para brilhantar vocês duas e nossos participantes, né? Não podemos esquecer, né? Vocês aqui, não faria sentido a gente proporcionar tudo isso.
Então, muito obrigado. E deixa eu encerrar aqui a gravação para a gente poder tirar nosso print. Vamos preparando aí. Vamos aguardar aqui.